Qual o custo do discipulado segundo o chamado do nosso mestre, o Senhor Jesus? Ele é o nosso mestre e nós entendemos, decidimos nos tornar discípulos, né? Nos tornarmos discípulos dele. E que o que o Senhor Jesus nos exige como discípulos, ao contrário do que a igreja moderna vem vivendo e pregando, distorcidamente sobre a graça, sobre o amor, sobre a servidão, sobre a prosperidade ou falta de sofrimento que o discipulado deveria ser praticado. O Senhor Jesus ele vem nas suas palavras deixando bem claro que o discipulado tem um custo e um custo alto. E que custo é esse, né? Que custo seria esse? Olha, o custo é tudo. O Senhor Jesus deixa bem claro, olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, se vocês quiserem vir após mim, vocês têm que colocar tudo que vocês têm em segundo plano. E quando ele diz tudo, é tudo mesmo, é casamento, é cônjuge, é filhos, é vida. Aquele que não negar-se a si mesmo não é digno de me seguir. Aquele que não carregar a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. Então o custo do discipulado é simplesmente tudo. Tudo. Nós devemos colocar tudo como prioridade no nosso Senhor Jesus. Tudo o mais, além disso, fica em segundo plano. Não quer dizer que você tem que abandonar seu cônjuge, abandonar os seus filhos, nada disso. Mas na hora de escolher entre servir a Deus ou qualquer outra coisa, você tem que ter no seu coração. O Senhor Jesus é o primeiro lugar. Ele não abre mão disso. E hoje nós vivemos uma igreja diferente. Uma igreja que prega que uma vez você se tornando discípulo, a vida fica uma maravilha. Que agora você não vai sofrer mais, pare de sofrer. Tem até igrejas que colocam uma placa assim, você tem que parar de sofrer, você vai parar de sofrer. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Nós não temos perseguição praticamente aqui no Brasil, então o discipulado aqui fica meio frouxo, né? Fica meio tranquilo demais. Mas quando a gente vai observar a igreja perseguida, hoje, por exemplo, no Irã, no Iraque, alguns países assim, a igreja nesses lugares que são sempre muito perseguidos, os crentes que são muito perseguidos, eles firmam ali a sua igreja em basicamente 5 pilares muito básicos, que eu gostaria que a minha igreja, eu desejo, né? Eu não abro mão desses pilares também para a minha igreja. O primeiro pilar que a igreja perseguida tem na sua vivência, na sua experiência, é o pilar da oração. Eles não abrem mão da oração. Eu fico pensando se existe na minha equipe do Ministério da Primeira Igreja Batista em Morabi algum líder, né, algum líder da minha igreja que não tenha vida em oração. Em eu sabendo que existe algum líder, eu preferia que esse líder deixasse de ser líder. Eu preferia pegar alguém que tivesse menos capacidade, que não seja assim com muitos dons, mas que tivesse vida em oração. Você vê que o Senhor Jesus ele fez uma opção muito interessante. Ele, ao escolher ali o seu apostolado, os seus primeiros discípulos, ele não pegou os profissionais, não pegou aqueles conhecedores da lei, aqueles que dominavam as doutrinas do Antigo, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, a Bíblia que eles tinham. Mas o Senhor Jesus pegou pessoas verdes, novinhas, sem conhecimento bíblico, sem nada, porque o que ele queria desses discípulos não era teologia, não era teoria, mas prática. Prática, aqueles que dariam prioridade ao mestre, aos mandamentos do mestre. Então foi isso que ele fez. O segundo pilar que o Senhor Jesus, que a igreja perseguida tem na sua base é a primazia na palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser obedecida como prioridade na sua vida, né? A palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática na igreja perseguida. O terceiro pilar que a igreja perseguida tem é ir.
É ir e fazer discípulo, é ir e pregar a palavra, é evangelização. A prioridade de levar as boas novas às pessoas, anunciar, olha, o reino de Deus está posto, o reino de Deus está aí, acessível a todos vocês, e nós queremos que vocês saboreiem a mesma coisa que nós saboreamos. Aquela sensação de que não importa o sofrimento, não importa o que passemos por esse mundo, nós teremos o maior prêmio que o ser humano pode ter, que é a vida eterna, a comunhão eterna com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, eles têm esse compromisso, a igreja perseguida tem esse compromisso. O quarto compromisso que a igreja perseguida tem é a expectativa de milagres. Eles, ao se envolverem totalmente, se entregarem totalmente à ação do Espírito Santo, eles têm essa expectativa de que Deus, em todo o tempo, em todos os momentos, estão fazendo milagres. Não esses milagres que nós normalmente aqui no Ocidente consideramos como milagres, né? Que é o milagre do emprego, que é o milagre só da cura, ainda que isso também seja. Mas perceber os milagres de Deus em todos os momentos, numa alma que retorna para Cristo, num casamento restaurado, numa família dedicada à obra do Senhor, e principalmente almas que são resgatadas, que terão suas vidas eternas por causa do Evangelho pregado nas suas almas, nos seus corações. E por último, por incrível que pareça, é uma surpresa muito grande para nós aqui que acostumamos com o discipulado frouxo. A igreja perseguida, ela tem no seu pilar a necessidade de sofrer, por incrível que pareça. Os crentes, os discípulos do Senhor Jesus, eles têm a expectativa de que para ser discípulo precisa do sofrimento. Então não tem como você ser cristão, não ser crente, não ser discípulo, se você não sofre por amor a alguém, não sofre pela vida de alguém, não sofre em clamor, em oração, não sofre no esforço de fazer alguma coisa para ajudar, não sofre o sofrimento de amar, de perdoar, de fazer vista grossa aos erros, de caminhar o caminho de perseguições, muitas vezes ser perseguido, muitas vezes perder o emprego, porque nesses países, se souberem que você é cristão, você perde o emprego, você fica realmente sem a sua renda. Então a igreja perseguida não entende que é possível ser discípulo de Jesus sem estar disposto a sofrer por amor a esse evangelho, por amor às pessoas, ou de alguma maneira dedicar ali um esforço exponencial por amor dessa obra. E aí eu pergunto, nós na igreja brasileira temos praticado o discipulado cristão? Temos entendido que o Senhor Jesus disse o seguinte, olha, se você não negar-se a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. Temos essa consciência. Temos essa consciência que é possível que nós soframos por amor desse evangelho. Temos a consciência que é necessário nós dedicarmos um amor exponencial pelas vidas, por essas pessoas. Temos a consciência de que devemos perdoar e perdoar e perdoar. Temos a consciência de que as pessoas serão atraídas para esse ministério por causa do amor que nós praticamos, por amor que nós dedicamos. Seria muito bom nós meditarmos que tipo de discipulado nós estamos vivendo. Eu gostaria que o discipulado, que os discípulos da primeira Igreja Batista em Morabi, os líderes de PGM, os líderes de ministério, pensassem bastante sobre isso. Se eles estão verdadeiramente sendo discípulos. Se como discípulos eles dedicam as suas vidas em oração. Se como discípulos eles têm a primazia na palavra de Deus. Se na vida de discípulos eles estão pregando, estão discipulando, estão repassando este evangelho maravilhoso a alguém ou a outras pessoas, né? Se eles estão na expectativa ou percebendo os milagres de Deus em todo o tempo, de alguma maneira, nas coisas mais sutis. E se eles entendem que para ser discípulos devem estar dispostos a se sacrificar. Tem sim uma expectativa, o Senhor Jesus tem uma expectativa sobre as nossas vidas como discípulos. A expectativa
de que soframos por amor do Evangelho. Nos esforcemos, nos dediquemos, abramos mão de alguma coisa. A gente canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. A gente só canta isso na igreja, ou só cantamos, não vivemos. É melhor não cantar. Se nós não estamos dispostos a abrir mão de nada da nossa vida, de pecado nenhum, de buscarmos a santificação, de buscarmos nos sacrificar por amor desse Evangelho, para que cantar esses hinos? Deveríamos parar de cantar esses hinos. Vamos refletir sobre isso. Eu gostaria muito que a liderança da minha igreja compreendesse isso e tomasse a decisão de praticar a partir de hoje. Não, eu preciso orar, eu preciso dedicar a minha vida à oração. O pastor Marco disse que eu não posso ser líder na minha igreja se eu não tenho vida em oração. Se eu não tenho vida em oração, não devo ser líder. O pastor Marco me fez entender que eu preciso ter primazia na palavra, eu preciso ler a palavra. Como é que o Espírito Santo vai me fazer lembrar daquilo que ele deseja na palavra dele se eu nunca leio a palavra dele? Ele vai me fazer lembrar de que eu nunca leio. E o pastor Marco me fez entender que eu preciso pregar, eu preciso discipular, eu preciso levar esse evangelho a outras pessoas. Eu preciso entender que o Senhor Deus tem feito milagres através, porque se eu oro, se eu medito na palavra, se eu me dedico ao Senhor, é claro que o Senhor vai agir de várias maneiras na vida da gente e na vida da sua igreja. E preciso entender que preciso sofrer. Eu preciso sofrer. De alguma maneira eu preciso me esforçar. De alguma maneira eu preciso abrir mão de alguma coisa. E abrir mão não é coisa que a gente faz com facilidade. Existe um certo sofrimento quando abrimos mão do nosso tempo, de lazer, do time de futebol que a gente gosta muito. Toda vez, tem muitos crentes que na hora de escolher entre o futebol e a primazia na obra, ele sempre opta pelo futebol. Tem muita gente que na hora de escolher entre a primazia no entretenimento, ele dá muito mais tempo, muito mais prioridade ao entretenimento, ao sacrifício na obra do Senhor. Na vida dele não tem primazia na palavra, na vida dele não tem primazia no pregar o Evangelho, no fazer discípulos, que é o mandamento do Senhor. Então, se a gente não faz discípulos, a gente está desobedecendo o mandamento do Senhor. Aí eu estou desobedecendo a bênção do Senhor, a mandamento do Senhor, estou lá ministrando na igreja, estou pregando na igreja, estou tocando instrumento na igreja, estou cantando louvores na igreja, mas na hora de escolher entre a primazia da palavra, da oração, de obedecer ou fazer discípulo, a gente opta sempre por outras coisas. Então isso não é ser discípulo. Medite um pouco sobre isso. Eu gostaria muito que a minha liderança, a liderança da Primeira Igreja Batista em Morabi, tivesse essa consciência. É a excelência, sim, que é esperado dessa liderança. Que Deus possa aí abençoar a sua vida e que você possa refletir sobre essas coisas.